Aleluia. Pode se assentar. Tome aí um assento. Tem mais? Não acabou, não? Aleluia. Ah, Jesus. Pronto, respira. Está preparado para receber mais? Quer mais? Vou perguntar de novo, hein? É a sua oportunidade. Você quer mais? Aleluia. É com o coração muito alegre e muito grato ao Senhor que eu quero convidar o nosso pregador dessa noite, o presbítero Samir. Vai ministrar a palavra ao nosso coração. Tenho certeza que o Senhor já entregou a mensagem a ele. Para o meu coração, para o seu coração. Estenda para cá a sua mão, vamos orar por ele. Pai, em nome de Jesus, apresentamos o teu filho. Eu sei que o Senhor já entregou essa mensagem a ele. Que agora, Deus, o Senhor possa falar conosco também. Usa o teu filho, Deus, em nome do Senhor Jesus, que toda palavra, Deus, que ele proferir agora venha diretamente do trono do Senhor para o nosso coração. Fala, Senhor, com a tua igreja, muda, Senhor, a nossa estrutura, muda, Senhor, a nossa vida, que nenhum de nós, ó Deus, possa sair daqui sem ser totalmente transformado pelo Senhor, que a tua graça, Deus, nos encontre, que o teu amor, meu Pai, nos encontre nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz, igreja. Amém? Tá meio murcho, vamos de novo. Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Tá todo mundo meio rouco, né? Como eu. Depois de gritar um pouquinho. Mas como é bom a gente saber que a gente está gritando não para nós mesmos, não para homens, mas para o nosso Deus. Aquele que, ainda que conheça os nossos pensamentos antes mesmo que sejam proferidos, Ele ama ouvir a nossa voz, ouvir o nosso grito de socorro, o nosso grito de alegria, como esse Pai ama ouvir a nossa voz. Amém? Quantos aqui têm perguntas a serem respondidas? Algumas, não só ao Senhor, mas perguntas em geral. A gente passa ao longo da nossa vida tendo perguntas. E hoje, se nós observarmos os livros, os vídeos na internet, se você der um Google, você encontrará diversas respostas e talvez até dependendo da sua pesquisa, do seu histórico de pesquisa na internet, você não precisa nem pesquisar. Alguns assuntos já aparecem para vocês e falam, nossa, mas eu acabei de falar de viagem e aparece um pacote de viagem, né? E assim tem sido os nossos dias. Respostas têm chegado até nós, as mais diversas respostas, sem talvez nós nem sermos os donos dessas perguntas. E aí hoje, né, para o mercado, existem diversos livros, inclusive, que se vende. O segredo de ser feliz, o segredo do casamento, o segredo de ser milionário. E existem diversos materiais online e impressos nesse tipo. E aí eu passei por um processo desde dezembro do ano passado, fazendo algumas perguntas ao Senhor. Algumas minhas, algumas perguntas que não eram minhas, mas de pessoas que eu amava e que eu falava, por que o Senhor não responde? Por que Deus não vem com resposta? Por que Deus não responde essas orações? E como dói não termos orações não respondidas. Eu creio que todos nós aqui temos as nossas. Em algum momento da sua vida, você já passou por algo e você falou, Deus, eu preciso de uma resposta agora. E nem sempre ela vem. E
A palavra diz que o coração, quando se tardia a esperança, se entristece o coração. E o nosso coração vai se entristecendo, se entristecendo. Mas a palavra também diz que aqueles que esperam no Senhor não acabam as suas forças. Nós podemos correr e não nos cansar. E é assim que eu quero que você saia aqui nessa noite, confiando que talvez a resposta não seja agora, não seja o sim que você queira, mas o Senhor tem ouvido cada uma das suas palavras. Amém? Abra comigo em Gênesis, capítulo 3, versículo 1. E diante de todas as minhas perguntas, houve um dia que o Senhor falou: quantas perguntas, Samir? Perguntas suas, perguntas alheias, e você não tem ouvido as minhas respostas. Depois de altas DRs com o Senhor, foi essa resposta que Ele me deu, e eu quero compartilhar com vocês nessa noite. E eu questionando ao Senhor durante esses meses, e aí o Senhor falou: você pergunta, que horas você vai sentar e me ouvir? E essa foi a primeira lapada que o Senhor me deu, né? E aí Ele me fez ir a esse texto. Porque aqui são as primeiras 3 perguntas, não do homem para Deus, mas de Deus para o homem. Porque mais importante do que as nossas questões ao Senhor, são as questões do Senhor para nós. Quem concorda? Amém? No versículo 1 diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Primeira observação, foi isso que o Senhor disse? O Senhor disse para não tocar no fruto do conhecimento do bem e do mal? Não, Ele disse para não comer. E aqui nós vemos o primeiro erro de Eva, mas também muitas vezes nosso. Nós distorcemos a palavra de Deus como se fosse Ele que tivesse dito. A gente pega a palavra de Deus, acrescenta mais um pouco e diz: não, Deus me proibiu fazer isso. Ou Deus me permitiu fazer isso. E outros ainda dizem: Deus me mandou fazer isso. E nós precisamos estar atentos a exatamente o que o Senhor nos diz. Mas vamos prosseguir com a leitura. Então disse a serpente à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E abriram-se os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz de Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, o homem e a sua mulher, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Essa é a primeira pergunta que o Senhor quer fazer para mim e para você nessa noite. Onde você está? Vira para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele. Não precisa responder, tá? Onde você está? Mas pergunta com firmeza. Onde você está? Que lugar nós estamos? Que lugar nós temos habitado? E essa foi a primeira pergunta que o Senhor fez a mim.
às vezes nós nos distraímos tanto que a gente não se dá conta do lugar onde nós estamos. E a gente passa a habitar lugares de medo, de vergonha. A gente anda por caminhos de morte. Nós andamos por lugares de dúvida, de fracasso. E o problema é que a gente não só passa por eles, a gente estaciona. Como se ali fosse a nossa morada. E a gente faz abrigo ali. E quando a gente percebe, se passou uma semana, um mês, um ano, uma vida, no mesmo lugar. E sabe qual foi a resposta de Adão para o Senhor? No versículo 9 diz, no 10 diz, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. É interessante porque muitas vezes é pregado para nós, nas igrejas em geral, que o Senhor quer nos mudar, nos transformar, que Ele preocupa com o nosso comportamento. Mas essa não foi a primeira pergunta do Senhor para o homem. A primeira pergunta que o Senhor faz para mim e para você é onde nós estamos. Porque se nós não sabemos onde estamos, não tem como Ele nos tirar. E nós precisamos reconhecer onde nós estamos. Senão nós vamos sair, o Senhor nos tira do lamaçal do pecado, das trevas para a sua maravilhosa luz, nos tira do medo, da ansiedade, da depressão. Ele nos tira. Mas se nós não entendermos onde nós estávamos quando Ele nos tirou, a gente vai dar uma volta e retornar para o mesmo lugar. É por isso que essa é a primeira pergunta. E eu gostaria que você, nessa noite, parasse e refletisse. Se as coisas não têm dado certo para você, se você tem percebido a sua vida sendo como um círculo, em que você passa por uma dificuldade, supera, sai dela, e daqui a pouco você está na mesma situação. Eu gostaria de te lembrar que o Senhor está te perguntando essa noite, onde você está? E Ele gostaria de uma resposta sincera. Porque, não sei se vocês perceberam, mas Adão se esquivou e não respondeu a pergunta. Ele disse, eu tive medo, vergonha e me escondi. Ele falou onde ele estava? Não. E nós fazemos isso com o Senhor. Ele nos pergunta, onde você está? Porque eu quero te resgatar. E a gente fala, não Deus, eu estou muito sujo. Não Deus, eu não posso. Não Deus, eu vou só me arrumar um pouquinho. E a gente conversa. Essa nunca foi a proposta do Senhor para nós. Ele está nos chamando onde nós estamos, do jeito que estamos. E é interessante porque Adão se desviou do seu propósito enquanto estava no jardim do Éden. Mas nos evangelhos a gente vê Jesus sendo fiel ao Senhor no deserto. Então, ainda que a gente esteja num lugar muito difícil, ainda que você esteja passando por vales, ainda assim o propósito do Senhor se mantém em pé. Os propósitos dele para a nossa vida, eles não voltam vazios. Ele é Deus. Nós cantamos aqui nessa noite que montanhas vão cair ao ouvir o nosso louvor,
E a gente canta isso com tanta força, com tanta vontade no domingo. Mas na segunda-feira a gente volta tão triste, tão abatido na nossa realidade. Não é fácil. É claro que não é. Aí você fala, mas é Jesus, né? Jesus sabia exatamente a missão dele aqui. Mas a gente vê Paulo perguntando ao Senhor, perguntando até quando esse espinho na carne. E a resposta do Senhor a ele foi: Paulo, a minha graça te basta. Em outro momento ele estava preso, e aí falaram: não, você precisa ir até César para ser julgado. E aí ele fala: olha, não é bom que nós venhamos atravessar, pegar esse barco. Eles falaram: não, é necessário que você vá até lá. Isso está em Atos 27 e 28. E ele fala: olha, vai ser prejuízo para vocês e dano às vossas vidas. E aí ignoraram, falaram: não, vamos levar esse homem. E a tempestade vem, e o barco se perde, e esse povo para de comer. E Paulo sabia tanto o propósito que Deus tinha sobre a vida dele, que ele falou: olha, não era para eu estar nesse barco, mas já que eu estou, nós vamos chegar à margem vivos. E ninguém, nenhum de nós, se perderá. Isso é ter a certeza de que os propósitos do Senhor se cumprirão. Independente do lugar, independente se o barco naufragou, se as pessoas à nossa volta estão desanimadas, Paulo vira para aqueles homens: olha, se alimentem, vocês estão há dias sem se alimentar, se alimentem, porque vocês precisam ter bom ânimo. Nós precisamos chegar todos a salvo. Porque já que nós viemos, vamos chegar a salvos. E ele tinha tanta certeza, que ele chegou do outro lado, ficou por 3 meses ali numa ilha de Malta, mas quando ele chega, muitos ainda são curados. Ele ora ainda por muitos. Então o tempo dele de naufrágio, o fato dele dizer: olha, não vamos, e o povo duvidou do Deus dele, e ele falou: então, já que querem me levar, então vamos, e se eu estou no barco, nós vamos chegar do outro lado. Tudo isso serviu para testemunho de que Deus estava com ele. Só que a gente se esquece, a gente se distrai, a gente se lembra dos dias bons e fala: nossa, aqueles dias sim, o Senhor estava comigo. Aqueles dias sim. Eu não sei o que passou na cabeça de Adão naquele momento. Mas talvez naquele momento em que ele se sentiu culpado, acusado, envergonhado, talvez ele tenha se lembrado: poxa, a palavra que Deus liberou sobre mim foi que eu era imagem e semelhança. Adão se esqueceu do propósito, que ele foi criado. E eu e você não somos diferentes. A palavra nos garante que antes da fundação do mundo, ele já tinha pensado em mim e em você. Que ele tem pensamentos para mim e para você de paz e não de mal. Que Deus é esse? Que Deus é esse de tanto amor? Mas a gente se sente envergonhado e culpado e escolhe se esconder. Ele faz a segunda pergunta no versículo 11. Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Quem te fez saber? É a segunda pergunta do Senhor para nós. Quem tem sido a nossa fonte?
Será que nós temos tido cuidado em saber quais são as nossas fontes? Ou em todo lugar onde alguém disser, olha, faça isso que isso agrada ao Senhor. Olha, não faça isso, Deus não se importa com isso. Olha, você não precisa ter comunhão, você não precisa orar nem todo dia. Aos domingos, vai lá na igreja, ora, está de bom tamanho. E a gente começa a ouvir todas as opiniões. A gente não busca conhecimento, a gente busca opiniões. E geralmente é a minha opinião, na boca do outro. Outro dia eu compartilhei essa imagem. Você não quer a minha opinião, você quer a sua na minha boca. E todos nós fazemos isso. Todos nós. Porque é mais cômodo, né? É mais fácil eu ouvir alguém que concorda comigo, que fala, ó, você está certo, você está no caminho certo, prossiga. Do que alguém que nos confronte. E existe alguém que ama nos confrontar. Não para nos culpar ou nos desanimar, mas para nos levar ao caminho da verdade e nos realinhar ao nosso propósito. E esse alguém é o Espírito Santo. Tenha o Senhor como a sua fonte, única e verdadeira. As pessoas que você escolher como líder, como seus amigos, que sejam pessoas que você ouve e fala, nossa, parece a voz de Deus, porque falam a mesma língua. Essa precisa ser a nossa fonte. Não que nós não vamos andar com outras pessoas que talvez ainda não falem a mesma linguagem. Não que a gente não vá abraçar outras pessoas. A gente precisa estar no meio delas. A gente precisa abraçar, amar, respeitar, estender a mão. Mas a gente sabe a voz do Senhor. Nós cantamos aqui que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Só que ainda que a gente não saiba viver, a gente vai sobrevivendo. A gente vai capengando. Às vezes a gente até morre. E anda como zumbi, né? Mas o Senhor é a própria vida. Ele é a ressurreição. E nele está a nossa esperança. Amém? Gente, que facilidade nós temos de culpar o outro, né? Quando nós estamos muito culpados, quando nós estamos muito cheios de culpa de nós mesmos, quando nós olhamos para nós e falamos, meu Deus, como eu errei. A nossa primeira atitude é apontar o outro. E isso é desde pequeno. Eu tenho um sobrinho pequenininho, ele tem 5 anos, 4 anos e tem um maiorzinho de 5. E é incrível, às vezes o outro de 5 nem está lá em casa. E aí ele tem mania de ir ao banheiro e derramar desinfetante até o fim. E aí eu chego, eu falo, Ezequiel, quem fez isso? Ah, foi o Davi. E o menino nem está lá, né? E nós fazemos isso com o Senhor. A gente fala, Deus, eu só errei porque fulano fez isso. Deus, eu só falei mal da fulano porque fulano começou essa história, eu acreditei na história dela, tomei as dores dela, e aí fui repercutir na história. A gente fala mal do outro, ah, mas Deus, o Senhor viu que ela estava falando mal de mim. A gente não perdoa, porque a gente fala, Senhor, não era justo o que fizeram comigo. Talvez não tenha sido justo mesmo. Às vezes as pessoas são injustas. Às vezes fazem coisas contra nós que a gente não entende. Algumas histórias você fala, meu Deus, por quê? Para que tanta crueldade? E talvez a gente não entenda, talvez só no nível espiritual, alguém muito aprisionado, ou alguém que precisa de tratamento psicológico. Mas
a gente não consegue ajudar quem não quer ajuda. Então o que nos cabe é orar, perdoar e seguir em frente. Mas a gente fala, Deus não foi justo. E a gente segura as pessoas como se isso fosse a garantia de que Deus fosse fazer algo a respeito delas. A gente não fala, mas a gente fala, poxa, fez mal a mim, falou mal de mim e está feliz, está melhor do que eu estou arrastando, estou custando me recuperar desse trauma, e o outro está lá curtindo a vida. Não julgue pelas aparências e pelas fotos do Instagram. A gente não sabe o que se passa pela vida das pessoas. E a mulher diz, foi a serpente, ou seja, foi o Senhor que criou, né? É a criação do Senhor. A gente sempre tem uma desculpa. Ah, Deus, foi o cansaço que me fez desistir. Foi a perseguição das pessoas que não entendiam que me fez desanimar. Ah, Deus, foi a pastora. Poxa, pastora fazendo isso? Fala sério. Pois é. Mas Ele não nos habilitou juízes uns dos outros. E vocês perceberam que mais uma vez Adão e Eva se esquivaram e não assumiram, não disseram, Senhor, o que nós fizemos? Aí Deus chega à terceira pergunta. No versículo 13 diz, disse o Senhor à mulher, que isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente que me enganou e eu comi. Então disse o Senhor, visto que isso que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Essa é a menção já do Senhor sobre o nosso Rei Jesus. Aqui está anunciado, ainda que o homem tenha se deixado enganar. E às vezes nós dizemos isso ao Senhor, Deus, o inimigo está me enganando. Esse é o papel dele. Deus, o inimigo está me acusando. Pois é, esse é o papel dele. Deus, o inimigo está mentindo para mim. Mas ele é o pai da mentira. Então, quando nós levamos ao Senhor as reclamações sobre Satanás, não é nenhuma novidade para o Senhor. E também não deveria ser para nós. Então, o que nós precisamos refletir é, e eu tenho feito o meu papel de cristão, de filho de Deus? Porque o inimigo tem feito o papel dele muito bem feito. Então é hora de nós fazermos o nosso papel. Nós entendermos que nós já estamos em um lugar privilegiado. Adão, em meio a tanta confusão, em meio ao erro, em meio à culpa, se ele olhasse bem, se lembrasse dos dias de comunhão com o Senhor, ele poderia lembrar, meu Deus, eu estou no jardim. Ele não se lembrou. Ele deixou que a culpa, que o medo tomassem conta do seu coração. E assim também somos nós. Nós deixamos que a culpa, que o medo, que as nossas fragilidades, que as pessoas nos digam onde nós estamos. Às vezes nós já estamos para baixo, né? E aí vem alguém que te conheceu em outro tempo e diz, nossa, mas você está nessa situação? Quem te viu, quem te vê, né?
existe esse ditado popular para nos deixar ainda mais para baixo. Talvez não falem, talvez não tenham essa coragem de te dizer, mas os olhos dizem, a expressão no olhar diz o que as pessoas pensam ao seu respeito. E isso nos deixa tão para baixo. E se a gente já estava desanimado naquele dia, aquela pessoa conseguiu nos derrubar ainda um pouco mais. Mas o que eu quero te lembrar é que o lugar que você pertence não é o que você pensa, não é o que as pessoas falam, é o que a palavra te garante. E a palavra diz que nós já habitamos nos lugares celestiais. O Senhor já nos colocou em lugares altos. O profeta Abacuque passou pelo mesmo processo que eu, questionando ao Senhor. Deus, por que isso? Deus, o Senhor não vê a iniquidade? Deus, o seu povo está sendo perseguido? Deus, o Senhor não vai fazer nada? Deus, até quando? E aí o Senhor responde com juízo. E sabe qual foi a resposta do Senhor para Abacuque? O justo viverá pela fé. Nós precisamos viver pela fé. Não pelo que vemos, não pelo que vemos diante do nosso espelho. Talvez você se olhe hoje e diga, meu Deus, como eu estou errado, como minha vida está bagunçada, como eu já fui tão mais empenhado com o Senhor, como eu já tive dias de glória, como eu já tive dias que eu voava como uma borboleta, como a chamada das meninas, né, hoje. Mas nenhuma borboleta nasceu pronta. Ela precisa ir para o casulo. Ela precisa ser espremida. Aquele lugar não é confortável para ela. E ali ela vai crescendo, crescendo, a asinha dela vai crescendo. E ela precisa se esticar para que o casulo seja desfeito e ela saia. Ande com borboletas. Não ande com lagartas que riem quando você diz que vai voar. E o profeta Abacuque vai entendendo os propósitos do Senhor. E quando ele entende que o justo viverá pela fé, ele crê no Senhor. E ele finaliza o livro dizendo, ainda que a figueira não floresça, e que o fruto da oliveira minta, e que nos currais não haja gado, eu, todavia, confiarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E ele diz que ele não vai somente andar, ele vai andar altaneiramente. Andar altaneiramente é andar de cabeça erguida. Eu e você precisamos andar de cabeça erguida. Ainda que você esteja no esconderijo, se escondendo do Senhor, fugindo de conversas que você sabe que são constrangedoras, que você sabe que ainda precisam ter confissões, que você sabe que ainda precisa liberar perdão, que você olha e fala, Senhor, eu sei que ainda existe um caminho para trilhar aqui, mas sozinho eu não consigo. Eu fico imaginando qual seria o desfecho para Adão e Eva se eles tivessem gritado, Senhor, eu estou aqui, eu preciso de Ti. A gente lê e a gente não vê em nenhum momento eles se arrependerem. Eles são expulsos do jardim. Deus coloca ali sobre eles as consequências. E nada disso quebranta o coração. E a gente vê num capítulo posterior o primeiro assassinato da história. Eu fico imaginando que tipo de conversa tinha na casa de Adão e Eva
que Caim e Abel cresceu ouvindo. Porque Deus faz a mesma pergunta a Caim: onde está o teu irmão? Essa é a quarta pergunta do Senhor registrada na palavra. E ele responde com arrogância e fala: por acaso eu sou o cuidador do meu irmão? Gente, era Deus que estava perguntando. Vocês já perguntaram algo para alguém, a pessoa desvia da conversa? Responde outra coisa? Quando o Senhor me deu essa palavra, aí eu perguntei algo para alguém, e a pessoa respondeu assim, exatamente como Caim. Eu falei: eita Deus, se dói em mim, né? Imagino para o Senhor. Mas todos nós, em algum momento, fazemos isso. Talvez por culpa, talvez por dor, talvez por raiva de nós mesmos. Porque eu não sei vocês, mas eu sinto raiva quando eu peco, quando eu caio. Eu falo: meu Deus, eu não acredito, de novo. Não, Deus, eu não estou sendo crente direito, não. E a gente se sente triste de entristecer ao Senhor. Mas eu preciso te lembrar que o que o Senhor declarou aqui em Gênesis 3 dura para sempre. A descendência já pisou a cabeça da serpente. E é interessante, porque quando eles perceberam que eles erraram, que eles pecaram, eles cozeram folhas de figueira para tampar as partes íntimas, porque eles perceberam que estavam nus. No Novo Testamento, quando a gente vê folhas de figueira, é Jesus indo até a árvore com fome, e chega na árvore e não tem fruto. E a figueira, ela representa coisas que nós colocamos no lugar do Senhor. Coisas passageiras. E ainda, diante do erro, diante da queda da humanidade, o Senhor deixa Adão e Eva com essas folhas de figueira? Sim ou não? Não. Aí a gente fala: não, agora é a época da graça. Como o Senhor usou de misericórdia sobre a humanidade desde o início, desde Gênesis. Ele tratou com misericórdia Adão e Eva. Ele poderia simplesmente fulminá-los. Como ele disse: haja todas as coisas, e criou o homem com suas próprias mãos. Ele poderia ter desistido. Mas ele não desistiu porque tudo estava no controle dele. Deus não deixou de ser Deus porque o homem fez a escolha errada. Deus não deixa de ser Deus quando você e eu fazemos escolhas erradas. E você não deixa de ser filho porque está sujo. Você não deixa de ser filho amado porque se esqueceu que não precisa se esconder dele. É isso que eu quero te lembrar nessa noite. Sabe o que o Senhor faz para Adão e Eva? Peles, roupas de pele de animal, que representa Jesus, o Cordeiro vivo que desceu do céu. É este Jesus que em Gálatas fala para eu e você nos revestirmos dele. É esse Jesus. Esse que nos cobre de todo o pecado. Esse que nos dá uma nova identidade. Esse que diz para mim e para você: tem propósito. Tem propósito enquanto há vida. Nada é desperdiçado. Às vezes a gente olha, né? E fala: Deus, mas eu já errei tanto, já falhei tanto. Mas Deus trata de cuidar de cada pedacinho nosso que se desfez para fazer uma nova história. Deus não desperdiça absolutamente nada.
E a palavra diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você é chamado segundo o propósito do Senhor? Amém? Então todas as coisas têm cooperado. Amém? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos.